Reinaldo Silveira, eu tenho 58 anos e gosto de automóvel antigo desde que me conheço por gente. Meu interesse dos carros surgiu quando eu era garoto e eu vi esses carros na rua. Me interessava muito pelas cores vibrantes, estamos falando do início dos anos 70. Então eram as cores absolutamente cítricas e tudo mais e me chamava a atenção particularmente, além das cores, o barulho dos motores. Daí o interesse da coleção por automóveis esportivos, basicamente, de motores grandes e de cores bem expressivas. A minha primeira ideia em comprar um carro antigo surgiu em 1999, quando eu passava pela Avenida dos Bandeirantes e eu vi um LTD Landau azul turquesa, eu diria, super chamativo, e parei para ver, falei, quem sabe eu poderia começar aqui uma coleção, ou pelo menos começar por um carro. Andei com o carro, adorei e comprei. Minha esposa me apoiou, isso foi em 1999 e daí não parei mais. Esse carro não durou muito comigo porque eu usei ele em dezembro de 2000 para comprar um outro carro, um outro Landau, que tinha à época 22 mil quilômetros. E obviamente eu, compondo minha vida, crescendo, não tinha como manter os dois carros, utilizei esse primeiro como parte de entrada. Esse carro, hoje, está no interior de Santa Catarina e eu já avisei o dono. Quando for vender, me avisa porque eu vou comprar ele de novo. É o primeiro carro, tem que voltar. Desse Landau, que foi em 2000, fui evoluindo paulatinamente, comprando outros carros. O carro que eu comprei em seguida foi exatamente o Opala Granluxo, 73, cor verde-menta, uma cor que você identifica por satélite, e que também tinha motor 6 cilindros e tal, e que foi ali alimentando mais e mais esse gosto, e eu sentia falta, bom, agora eu tenho um Ford, que é o Landau, eu tenho um Chevrolet, que é esse Opala Granluxo, também falta um Dodge. E aí comecei a procurar um Dodge Charger RT, que eu sempre quis, a minha vida inteira quis um Charger RT, e acabei encontrando um em Belo Horizonte, um 78, esse mais discreta, a cor de 78 já estavam na moda, as cores marrons, né? Então esse é um carro, por assim dizer, bastante discreto em comparação aos demais. Se é que se pode chamar um Charger RT 78 com meio teto de vinil e faixas laterais de alguma coisa discreta. Mas comparado aos outros, é. Minha esposa então já me dizia, tá ótimo, né? Agora você tem 3 carros, você não precisa mais. Precisar, a gente não precisa, mas a gente sempre quer. E aí iniciei a busca por um Maverick. O Maverick é um sonho desde sempre. Desde que foi lançado o carro, eu tinha uma paixão especial. Essa carroceria, estilo, né, cheio de curvas e tal, sempre me interessou. E meu pai me incentivava. Porque eu dizia, em conversas com meu pai, sabe, pensava em comprar um Maverick. Filho, ótima ideia e tal, etc. E eu comecei a procurar, até que eu vi um anúncio de um Maverick GT branco. Falei, bom, legal, branco não era a minha cor preferida, eu queria um vermelho. Fui ver o carro, olhei, andei com o carro, gostei. Quando eu pensava, bom, faço uma proposta, não faço, eu vi a silhueta de um Maverick embaixo de uma capa. E perguntei, e aqui? Ah, não, mas esse aqui eu acho que não está à venda. Levantei a capa, era um Maverick GT da primeiríssima geração, 1974, mas fabricado em 73, laranja mandarim. Me apaixonei na hora, andei com o carro, comprei, levei para o meu pai ver, meu pai ficou assim apaixonado, eu falei, pai, eu vou fazer uma pequena restauração no carro, tinha bancos esportivos e outras coisas, e aí eu queria trazer ele de volta à originalidade. E meu pai sempre perguntava, filho, e tal, eu falei, não pai, tranquilo, daqui a pouco fica pronto, assim que ele fica pronto, eu levo ele aí, a gente vai dar uma volta, ou fazer uma curta viagem com ele. Papai bastante interessado, mas infelizmente meu pai começou a ficar doente, meu pai tinha enfisema mais sério, e infelizmente meu pai faleceu em maio de 2007, 2 semanas depois o Maverick ficou pronto. Então, infelizmente o destino não era meu pai andar nesse Maverick, mas sempre hoje, a cada vez que eu ligo, eu saio com esse Maverick, eu convido meu pai a estar comigo e eu tenho certeza que ele está comigo. E aí a gente seguiu, né? Eu estou lhe dizendo coisa de 2008, e a gente foi seguindo. Daqui a pouco, olha, aparece mais
um automóvel, um outro carro, esse aqui também me interessaria. Então, com isso, 24 anos depois, a gente tem 14 carros na coleção. Um deles, que foi adquirido em 2014, que também para mim tem um sentido todo especial, é o Opala SS 72 de cor amarelo-limão, ou seja, outra das cores vibrantes dos anos 70 e que fecha a trinca dos grandes esportivos brasileiros dos anos 70, que são exatamente o Maverick GT, 8 cilindros, no meu caso um quadrijet, o Opala SS6 72, que o meu também tem algumas maldades debaixo do capô, e o Charger RT, que eu tenho 2 unidades. Um Charger RT 72 branco, polar, que eu restaurei desde o zero, desde o primeiro parafuso até o último. Aprendi que restauração nunca mais, isso não é coisa de gente normal. E tem um Charger RT 73, vermelho médio nascente, mas que é basicamente um cor de vinho. Esse eu comprei, é uma das últimas aquisições, é um carro que eu gosto bastante. Então, assim, todos estão representados, tenho alguns representantes da linha Opala, desde o primeiro coupé, o Opala SS72, até o último coupé, um Diplomata 88, vermelho, com interior cor de vinho, chamado Chateau, que tem 7.000 quilômetros rodados originais. Então essa é basicamente a história da minha coleção. Outro aspecto muito interessante de você ter um automóvel antigo é que você, de uma certa maneira, você preserva a história do país, você preserva a história do transporte, né? Como as coisas eram. Hoje em dia a gente mal consegue imaginar uma realidade em que você não tivesse um Waze para te conduzir. Imagine você nos anos 70, em que telefone celular era coisa de filme de ficção científica, né? Então, na verdade, você tinha uma máquina com a qual você interagia, muito pouca eletrônica, quase nada. Em alguns dos meus carros, a eletrônica se limita à ignição eletrônica e o rádio. Não há mais nada de eletrônico com isso. Então, preservar essa faceta da história, né? Como era a vida nos anos 70, como era esse transporte. O automóvel tinha, e ainda mantém, mas muito menos hoje, uma correlação muito grande com esse conceito de liberdade, né? Os garotos, especialmente, e as garotas também, almejavam completar 18 anos para poder finalmente ter uma carteira de habilitação e serem livres, ter um automóvel para poderem ir e vir, ter controle da sua vida. Preservar essa parte da história é uma das tarefas dos colecionadores também, né? Você não apenas tem o carro para você, até porque todo colecionador é um pouco ou muito exibicionista. A gente adora andar na rua com eles e ser saudado por todo mundo, buzina, pergunta. É verdade, de vez em quando o pessoal faz umas confusões interessantes, né? Você para seu Landau, aí o cara para do lado, nossa, eu tive um Dojão desses 6 cilindros e tal, paciência e tal. Ou aqueles que param e, na melhor das boas vontades, te perguntam, não, vende? Não, amigo, esse carro é de coleção e tal, eu demorei bastante para compor. Não, mas vende, te dou 15 mil. Então a gente também escuta bastante, além do clássico, quanto faz por litro, e te perguntam se você tem um posto de gasolina, né? Tudo isso faz parte. Mas é ainda claro, a gente percebe claramente o interesse das pessoas nos carros, né? As pessoas querem ouvir. Então é muito interessante. Você, além de preservar o automóvel, ou seja, o elemento físico, você contar essa história para gerações mais novas, é parte da história do automóvel nacional. Um aspecto muito interessante, quando eu comecei essa coleção, esses automóveis eles eram muito pouco valorizados. Então, na verdade, inclusive minha esposa perguntava, mas para que você quer um carro velho? Não vale nada esses carros. E é fato, no final dos anos 70, com a segunda crise do petróleo, esses automóveis de motor grande, de grande consumo, perderam imensamente valor, eram por vezes abandonados nas ruas e com isso basicamente desapareceram. E aí aconteceu um fenômeno inverso ao que acontece com automóveis 0 km. Esses automóveis foram paulatinamente ganhando valor de mercado e hoje um automóvel desses em condições ótimas de preservação custam 2, 3 vezes o preço de um automóvel 0 km. E com isso também as esposas dos colecionadores passaram a ser menos opositoras das coleções, na medida em que elas perceberam, opa, isso pode ser uma fonte interessante de rentabilidade. E falando em colecionadores, é muito interessante a relação que surge em função dos automóveis. É uma confraria
silenciosa e quase uma irmandade. Eu tenho alguns exemplos muito interessantes. Uma vez eu estava restaurando um Charger RT e eu precisava de uma peça da suspensão traseira desse carro. Comecei a procurar e eu queria, de preferência, uma peça nova de estoque antigo, o que a gente fala, new stock. E comecei a procurar, encontrei um comerciante no Rio Grande do Sul que tinha essas peças. E eu já havia comprado anteriormente algumas coisas por Mercado Livre, internet, então a gente está muito habituado, você faz o pagamento, recebe a peça e analisa. E eu conversando com esse cara, falei, olha, estou restaurando assim e tal, etc. Ele, eu sei o que você precisa, peraí, eu vou te mandar. Ok, eu esperando que ele me passasse preço e tudo mais, determinado dia a peça chega na minha casa. Aí eu olho a peça na caixa antiga, quase desfazendo, era exatamente o que eu precisava, liguei para ele. Falei, meu amigo, você me mandou a peça, mas você não me falou. Não, vê se te serve, aí você me fala, a gente faz o preço. Então se cria entre os donos, os colecionadores, essa noção de apoio. É um apoio mútuo muito interessante, pessoas que eu não conheço pessoalmente, esse colecionador mesmo, e que é um comerciante do Rio Grande do Sul que eu mencionei, eu não o conheço pessoalmente, mas é um amigo de mais de 10 anos. Outros, a gente conversando sobre carros e etc., tem uma pessoa que depois se converteu em um amigo irmão, Antônio Clare Bueno, de Lapa, no Paraná, que eu quase comprei um Charger RT dele para restaurar, e a gente criou uma amizade enorme em torno disso. Moral da história, se eu vou ao Paraná, eu vou vê-lo. Uma pessoa que toda a relação se construiu sem que a gente se conhecesse pessoalmente, e aí se estabeleceu de verdade uma amizade. Para tudo que você precisar, existe alguém que pode te ajudar, né, entre os colecionadores. E por que isso? Por uma noção especial de moral? Não, porque todos nós, em determinada medida, já sofremos a falta de uma peça, já ficamos parados na rua por um problema de carburação, se entope alguma coisa, uma bomba de combustível que perde função, etc. Então existe todo esse apoio, porque como eu já passei por isso e os meus amigos já passaram por isso, então como que se cria uma ideia de sustentação, né? Os encontros entre colecionadores não são muito comuns, especialmente depois da pandemia, deu uma queda muito grande. Há encontros que são clássicos, como o Encontro Paulista de Autos Antigos em Águas de Lindóia, e alguns encontros monomarca, como o Mopar Nationals, que são dos colecionadores de Dodges nacionais, uma vez por ano, final do mês de agosto, todos se reúnem atualmente em Águas de Lindóia e vão 200, 300 carros. Eu sempre gosto muito de participar desses eventos. Há outros tipos de encontros promovidos por prefeituras, outras associações buscando algum tipo de arrecadação de alimento, por exemplo. Essa é uma outra característica de colecionadores. Finais de ano se reúnem alguns colecionadores e vão visitar comunidades carentes, levam alimentos, roupas e convidam a garotada para sair e dar uma volta nos carros. Eles adoram e a gente adora, porque exibe os carros e porque também preserva essa memória para gerações futuras. O automóvel antigo é muito mais do que uma relação entre um homem e uma máquina, um proprietário e um carro adquirido. Primeiro que quando você, a partir do momento em que você desenvolve esse gosto, que você vai crescendo a sua coleção, o que você percebe? O carro, não é você que compra o carro se apresenta para você. Você vai ver 5 carros diferentes, tem um deles que te olha diferente. Que você, de primeira, você já fala, esse carro tem alguma coisa. Você entra no carro, você começa a ter uma interação com ele. É muito interessante. Isso se mantém e se avoluma. Por vezes, por exemplo, eu já mencionei a história do Maverick com meu pai. Eu tenho a história de um Charger RT com a minha filha. São carros que te evocam, que te criam uma sensação absolutamente subjetiva quando você está com eles e que, consequentemente, não te permitem simplesmente considerar ele como um bem de consumo, que você vai utilizar, tá bom, eu já usei esse carro 5 anos, agora eu vou vender, eu quero comprar um outro e tal, vou aproveitar
o valor desse carro para me ajudar a comprar um próximo. Tem carros que você nunca vai conseguir fazer isso. Esse Maverick com meu pai, o Dodge com a minha filha, são carros que te geram essa sensação. Além do que, os carros conversam com você. Essa é uma história que eu já conversei muito com a minha terapeuta. Eu dizia para ela, sabe, eu tenho um problema, eu converso com os meus carros. E ela dizia, não, Reinaldo, sabe, isso é uma coisa meio normal. Eu falei, mas o problema é que eles respondem. Né? Então aí ela parou e pensou melhor, mas os carros, sim, os carros conversam com você. O carro te avisa quando ele quer sair, quando ele não quer sair. Você ligou o carro está esquentando, ele te fala, cara, hoje eu não estou afim de sair. Então você sabe que se você sair com o carro, ele vai quebrar, ele vai começar a morrer, então você já nem sai com ele, você vai sair com outro. Esse tipo de geração visceral é uma característica muito comum entre os colecionadores, não sou exceção. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses 24 anos de coleção é a seguinte, não compre carro por empolgação, analise, converse com pessoas que já têm para você entender as características desse modelo, vê se tem algum defeito crônico, se tem alguma coisa que você tem que tomar cuidado. Muito, mas muito cuidado com lojas ditas especializadas, que você pode ter um carro aparentemente muito bonito, mas que esconda um vício oculto que vai lhe dar muito trabalho, vai te custar muito dinheiro e que pode vir a comprometer esse teu sonho de ter um carro antigo, transformando alguma coisa que deveria ser prazerosa em algo custoso, em algo que lhe traga desgosto, etc. Então, dica fundamental, você tem interesse em um carro, você gosta de um determinado modelo, procure os colecionadores, procure os clubes, entenda o automóvel e procure entender a melhor maneira de você comprar esse carro e ter prazer com ele. Não necessariamente você precisa gastar muito dinheiro, mas você deve sempre começar com alguma coisa que te permita, desde o primeiro momento, uma relação prazerosa com o automóvel e não custosa e de desgosto. Uma conclusão, vale muito a pena ter um carro antigo. Primeiro, para te trazer de volta essa memória que você tem, que te levou a adquirir o carro, essa paixão de andar com uma máquina de outro tempo, que você vai ver, vai gerar simpatia de todo mundo no trânsito. Você vai perceber que você vai virar um ídolo dos motoboys. O motoboy adora carro antigo. Então ele nunca vai passar buzinando do teu lado, reclamando, de todo o contrário. Você vai ver polegares para cima, opiniões de apoio, sempre. E é, de verdade, uma relação muito prazerosa, porque ele traz alguma coisa que a tecnologia fez esquecer, que é a relação homem-máquina. Hoje em dia você tem 50 mil controles eletrônicos do carro. Você vai voltar a ter o domínio da máquina. Você vai ver que você, sim, você pode criar uma relação com o automóvel, uma relação que não é impessoal. Você vai gerar muita paixão e você vai se divertir e vai valer muito a pena e duvido que você pare no primeiro. Esse vírus, uma vez inoculado, fica para sempre. Para mim foi um enorme prazer participar desse projeto do Luiz quando ele entrou em contato comigo, Arte sobre Rodas. Qual é a primeira impressão que você tem? Quando alguém vai fotografar sua coleção, vai explorar exatamente a característica de originalidade ou as particularidades do seu automóvel, ou seja, alguma coisa que você levou anos para recompor. Foi muito curioso para mim ver a visão do artista sobre o automóvel. A gente vê, os colecionadores veem o automóvel em sua característica original, ou seja, como ele é, as suas cores, como foram concebidas, suas peças e tudo mais. Observar a maneira como o artista, inspirado em obras famosas e também inspirado nas características do seu carro, faz uma criação e desenvolve um resultado final que é totalmente inesperado para você. Para mim foi muito interessante, porque, de verdade, eu imaginava lá ver meu carro destacando essas cores, o amarelo limão, o verde menta, laranja mandarim, esse vermelho, quase um cor de vinho, e foi para mim muito interessante. No primeiro momento, confesso, foi um choque ver o meu carro com diversas cores, mas quando você olha o carro e a obra associada, você entende e você vê o quanto interessante é a visão do artista sobre alguma coisa que muitos podem considerar a máquina, né? Se é alguma coisa que não tem vida. Um projeto feito nos anos 60, 70, né? E que agora se associa diretamente a uma obra e fica um resultado final muito interessante. Com isso, olha, é imperdível. Você necessariamente precisa conhecer esse projeto para compreender e ver como você vai se sentir quando você
ver essa relação entre um automóvel e a arte, a maneira como o artista interpretou, juntou esses automóveis com obras de arte clássicas belíssimas, resultando em algo inusitado, inesperado, mas belíssimo, é imperdível. Conheça o projeto, visite, você não vai se arrepender.